e o teu perdão e a tua graça, Senhor. Obrigado pela oportunidade de hoje que o Senhor está nos dando, o privilégio, Senhor, de estarmos aprendendo da tua palavra. E nós colocamos nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te louvo, Senhor amado, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Ajuda-nos a aprender e compreender. Nos ajuda a ter sabedoria, Senhor, e estratégia. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero falar para os irmãos que esse livro de Neemias, nós vamos aprender valiosas lições, que a oração é uma das ferramentas indispensáveis para vencermos o maior desafio que precisamos eleger a prioridade certa em nossas vidas. Então nós vamos aprender aqui com esse homem chamado Neemias. Lá em Neemias, capítulo 1, no versículo 2, fala assim: Anani, um dos irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícia da cidade de Jerusalém e dos judeus que havia voltado ao cativeiro da Babilônia. E eles me contaram que aqueles que não tinham morrido haviam voltado para a província de Judá. Estavam passando por grandes dificuldades e contaram também os estrangeiros que moravam ali em perto, que desprezavam. E disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados e ainda não tinham sido consertados. Quando eu, Neemias, ouvi isso, eu me senti e chorei. Durante alguns dias fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: Deus do céu, tu és grande e nos tem temidos. Tu és fiel, guarda a tua aliança com aqueles que te amam. Obedece aqueles que te obedecem o mandamento. Olha para mim. E Deus ouve a oração que faço essa noite em favor dos teus servos e o povo de Israel. E confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. No versículo 7, os meus antepassados temos pecado, e com os nossos atos temos pecado contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, não temos obedecido a lei tua, e nos deste para o meio de Moisés, o teu servo. Então, Senhor, lembra agora do que dissesse a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos, eu trarei de volta para um lugar escolhido, e para escolher ali e ser adorado mesmo que vocês estejam espalhados pelo fim da terra. Amados, isso aqui eu estou lendo na Bíblia, no versículo 2 até o 9. Não posso ler total, porque senão não dá. Mas, quando Neemias estava ali, ouvindo o relatório, ele era um copeiro do rei. Ele era um homem, como é que eu posso dizer, um homem escolhido por Deus ali. Tinha ali as suas funções, Ele tinha suas funções ali. E uma das coisas que Neemias tinha no coração dele era se humilhar diante de Deus. Então ele tinha um coração com empatia, ele tinha também sensibilidade,
de sentir essa empatia, ele tinha sensibilidade de sentir ali a dor aquelas pessoas ali, né? E, irmãos, eu louvo a Deus porque hoje nós temos essa possibilidade de sentir, né, paixão por essas vidas, dor por essas vidas. E Neemias era um homem de Deus escolhido por Deus. Neemias era um homem de oração. Neemias, ele era um homem de ação. Porém, como todo ser humano, ele tinha também os seus limites, né, emocional, necessidade de abrir o coração, de permitir a chorar. Quando ele ouviu isso, esse relatório do povo dele, ele se quebrantou, ele ficou triste, ele ficou quebrantado. E ali ele chorou muito, né? Tanto que o rei perguntou para ele o que estava acontecendo, né? E hoje nós vemos o tempo de hoje muitos que afirmam o choro de lamentos de sinais de fraquezas hoje. Um grande engano, porque há tempo para choro e o tempo para sorrir, para lamentarmos para o júbilo. Eclesiastes 3:4 fala isso. Mas Neemias, ele ao ser confrontado com tanta crueldade, realidade, não conseguia se esconder o rosto dele. Ele não conseguia se esconder o semblante dele, né? Ele chorou muito, lamentou muito, tanto que provocou quão sensível e empático era esse doloroso homem de Deus. Que nós possamos, semelhante a Neemias também, chorar e lamentar a injustiça desse mundo que nós temos, né? Que nós estamos cercados de dores, de pessoas que sofrem na misérias, daqueles que mal têm o que comer. Assim como Jesus, que passamos ter nosso coração dilatado, o sofrimento do próximo, simplesmente chorar, né? O choro, o lamento são sinais que somos sensíveis ao sofrimento do próximo, pronto a sermos expelidos por Cristo a estender a sua mão. Amados, Então Neemias, ele abriu o coração diante de Deus, né? A oração de Neemias, ele ficou ali quebrantado diante de Deus. Ele abriu seu coração e fez solicitação do imperador Estaxés após de 4 meses, considerando aquilo, né, um agrado, e ele fez um jejum e oração. Era chegado tão esperada a hora, né, que o rei até deu carta para ele juntar, né, as madeiras, as coisas para ele levantar aquele muro, aquela cidade. Mas é um negócio interessante, irmãos, que esse homem de Deus, ele não só nas coisas materiais ele fazia, mas ele também fazia as coisas espirituais. A sabedoria que Deus deu, o quebrantamento que ele fez, que ele estava. Então ele fez jejum e oração, né? Um jejum e oração era chegada tanta espera a hora. Chegando a hora, o dia que o rei olhou a face simplesmente do copeiro e imediatamente preocupou-se. Ele preocupou-se com o semblante triste do copeiro. O seu rosto, pois não estava doente, ele falou, não estou doente, mas o seu rosto estava, né, com um semblante de tristeza. Neemias 2:2, Neemias faz uma breve oração e abriu seu coração com o servo de Deus Altíssimo e fez a sua parte. Já o Senhor todo soberano tocou o coração do imperador e o milagre aconteceu. O rei deu a permissão e colocou Neemias na função de um governador. E sobre a Judá
redigiu o decreto, né? Deu para ele o decreto real que visualizaram a construção da obra, que viabilizaram, né, ou melhor dizendo, a construção da obra. Amados, eu quero parar aqui nessa lição de jejum e oração. Quando nós estamos quebrantados, quando a tristeza invade a nossa alma, quando nós vemos que tudo em nossas voltas nós estamos cercados de tristeza, de luta, de angústia. E só tem uma solução, e a solução é abrir o coração ao Senhor e dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque eu tenho que ter habilidade, mas também eu tenho que ter acessibilidade. E Neemias fez isso. Deus abriu a porta para Neemias, mas ele teve a acessibilidade de sentir que o Espírito Santo estava com ele, que o Espírito Santo estava dando a ele a oportunidade de crescer e crer no Deus que ele servia. O Espírito Santo também deu ao coração de Neemias um coração quebrantado, um coração aberto, de fazer conforme a vontade que Deus quisesse, não que Neemias quisesse. E Deus fez o coração de Neemias, né? Neemias fez em breve oração e abriu seu coração. E ali ele falou ao Senhor, né? O soberano. E Deus tocou no coração daquele rei para dar permissão para que ele fosse ali naquela cidade, visse como estava aquela cidade. E quando ele chegou lá, certo que o coração dele ficou pior do que ele tinha ouvido, né, a notícia. Porque quando você sente, porque você ouviu, acho que não chega tanto como você vai ver a oração. Quando você vai ver a situação, aí você se põe mais ainda diante de Deus. A diversidade no meio do caminho, muitas vezes, né? Nós temos muitas diversidades. Muitas vezes nós temos lutas até dentro da nossa casa, até dentro, ali dentro do emprego, consigo próprio. Mas se eu e você fazer como Neemias, abrir o coração e dizer: Senhor, eu não posso, eu não tenho como fazer. Imagina que naquele tempo era mais difícil, né? Tanto que quando Deus sensibilizou o coração de Neemias, o nosso adversário, ele sabe do nosso coração também. Ele sonda. Mas Deus estava com Neemias. E quando chegou um ponto que Neemias estava ali, na comunidade judaica, aprenderam, né, estar em posição de trabalho, realizando aquele trabalho com alegria. Infelizmente chegou alguns inimigos, né, chamados Sambalate e Tobias. Um dos governadores daquela província, né, zombaram de Neemias. Muitas vezes, né, nós no meio do nosso caminho, que nós queremos, né, o propósito do jejum, o propósito da oração, muitas vezes vem, né, o desânimo, né, como Tobias e Sambalate. Mas ele levou a sério, Neemias levou a sério, né, acentuava a sentação ali em frente, né, e ele estava ali junto. Né? Ele estava junto com Deus, ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Quando nós estamos com Deus, nós não ficamos sozinhos no meio da intercessão, no meio desse jejum e oração. As dificuldades foi encontrada dentro da própria comunidade judaica. A ambição dos ricos punham a dor e o sofrimento aos mais pobres,
que era a exploração humilhado. Neemias combateu ardentemente essas injustiças e agiu com grande generosidade para com aquele povo. Neemias 5, do 1 ao 13. O nosso Deus também, Ele faz, né? Ele faz a obra. Após a conclusão da obra, Neemias constatou o quão impressionante ficaram os seus inimigos com a construção. E nesse momento ele esvaziou, né? Ele se esvaziou mais ainda. E reconheceu que a dificuldade com a obra, né? Ele precisava estar ali em prontidão. Então eles ficavam, amados, tem um momento aqui na Bíblia que fala que quando eles estão trabalhando, enquanto eles estavam trabalhando, né? O Senhor, quando eles estavam com a arma, limpo, que estava Samalate, eles estavam com a arma na mão, carregando, né? Ao que estavam construindo as muralhas, cada pessoa carregava materiais de construção. E numa das mãos, outra carregava a arma. Então, aqui está expressando, queridos, que enquanto nós trabalhamos na vida material, vamos dizer na vida material, nosso coração, nossa mente está com a arma de Cristo nessas intercessão. Enquanto nós estamos trabalhando, seja lá fora, seja em casa, nós temos que ter o pensamento que Deus está liderando tudo, que Deus está fazendo tudo, que o Espírito Santo está dando na liderança. Então nós precisamos estar consciente disso, que nós não estamos sozinhos. Nós não vamos estar sozinhos. Né? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, quando foi, ele diz assim: vocês não vão ficar sozinhos, eu enviarei o Consolador e ele ensinará vocês e crescerão, né? E terão um crescimento espiritual. Então eu e você podemos ter a certeza que Deus está fazendo, que Deus vai fazer, que Deus é o portador dessa vitória. Amém, queridos? E que Deus possa fazer algo na minha vida e na tua vida. Que Deus possa fazer algo, principalmente, como fez a vida de Neemias. Então, amados, Neemias, ele construiu aqueles muros. Após a construção da obra, Neemias constatou quão impressionante ficaram os seus inimigos, né? Sabalate e Tobias. Impressionado que ficaram os seus inimigos com a construção desse momento, ele enfatiza a reconhecimento da edificação como uma obra de Deus, né? Quando eu e você temos algo para fazer, Deus está tocando, Deus está à frente. Lá na frente, no finalzinho desse algo, quando nós vemos que a vitória foi ganha, né? Nós temos que ver que a honra e a glória é do Senhor. É Deus que fez. Mas confesso que a alegria é muito, porque nós regozijamos através dessa intercessão, dessa oração. Notemos aqui bem que ele abre mão dos seus méritos, atributos, né? Atribui a Deus com toda a glória. Que nós possamos seguirmos o exemplo, né? O exemplo, e tenhamos sempre em viva em nossa mente a convicção de que a obra de Deus é assim como o nosso chamado de capacitação, como a condições de forças, e que possamos louvar ao Senhor, nosso amado Deus. Além do muro de grandes, outras restaurações foram realizadas, queridos, nos tempos de Neemias.
Deus honrou e usou de forma poderosa em Judá. Havia também uma grande reforma religiosa naquele tempo, com valores, contribuição de Esdra, renovando o compromisso do povo que era expelido, né, posto em espírito de Deus, ali escolhido por Deus, o nosso Senhor. Neemias nos ensina a vida de hoje, amados, né? Uma oração comprometida, uma oração com a obra de Deus, que a verdadeira adoração não se restringe apenas no exterior, né? No exterior, mas principalmente é um fruto de uma grande transformação no coração daqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, como diz João 4:23. Então, quando eu e você crescemos, quando nós estamos, né, na liberdade, quando nós pomos Deus em primeiro lugar na nossa vida, amados, é gratificante. Porque nós esperamos no Senhor, queiram, né? Tá vindo flecha, tá vindo onda, tá vindo os Tobias, tá vindo Samalaique, mas eu não vou arredar o pé da minha oração, da minha intercessão, da minha busca. Eu não vou arredar. E uma das coisas que nós temos que aprender, amados, das duas eu vou fazer. Ou eu vou ser honrado e vou ver todas as coisas que Deus tem para mim, ou eu vou ser covarde. E Neemias não foi covarde, ele foi audacioso. Né? Ele experimentou o sentimento, ele experimentou a voz de Deus, ele usou as palavras certas, por sinal. Então, queridos, que nós possamos aprender com Neemias. Né? Neemias foi um homem que reconstruiu o muro de Jerusalém. Deus deu uma liberdade tão grande para Neemias, que quando, não diz ali, não dá para mim falar agora, mas eu creio que quando ele voltou para dar o relatório ao seu rei, ele voltou semblante diferente, ele voltou com um sorriso diferente. Talvez ele até pulava, dançava no Senhor, porque eu tenho esse costume diante de Deus. Mas Deus fez algo naquele dia. E hoje, amados, que tem diferente, até por sinal somos, né, tá mais difícil ainda. Mas o nosso Deus, ele não é difícil. Ele facilita para nós abrir o coração, para nós estarmos diante de Deus. Então que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar diante de Deus, buscando a presença dEle. E que Deus possa fazer algo tremendo na sua vida. Tremendo. E que Deus possa usar a nossa vida para os dias de hoje. De milagres, de cura. Mas ser um bom intercessor diante dEle. Que nós possamos impressionar o inferno lá. Povoar o céu, mas também adquirir a ousadia de dizer, não vou sair daqui. A não ser se Deus permitir, mas eu vou estar na presença de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. E Deus vai responder, Deus vai me dar. Esse é um homem e uma mulher de oração. Que não recua, que não vai para o lado, que não vai para a esquerda, que não vai para trás, mas que vai para frente quando Deus diz, vai, prossiga, vai diante. Esse é um homem e uma mulher de oração. Neemias era um homem escolhido por Deus. Ele também passou muita luta, muita perseguição. Amados, de chegar ao ponto de construir uma obra e estar com uma espada na mão e ficar pegando talvez uma tábua, né? Umas pedras, que a pedra antigamente era construída, as casas eram construídas com pedras. Então, amados, já pensou? Uma espada, e você tem que ficar olhando para cima e para baixo, para o lado direito, de frente, para ver se o inimigo não vinha.
o cansaço do sol, né? Aquele sol ardente, mas eles conseguiram levantar aquele muro. Que eu e você, nós, a igreja, povo de Deus, possamos estar, né? Quem sabe melhor do que Neemias, mas dentro do propósito de Deus. Em nome do Senhor Jesus. E que Deus vos abençoe, que Deus possa ver o nosso coração como intercessores, como construidores de muros, de brecha, como diz a palavra do Senhor, que Ele procura